pessoas físicas também. Veja só se eu estou exagerando ou não. O nosso Ricardo Negreiros, da RN Executivos, tem uma história de reestruturação pessoal. Vou deixar você contar em poucas palavras. Bom, eu nasci em Bom Berço, lá em Fortaleza, mas aí acabou-se o dinheiro da família, fui morar num sítio, né, com a minha mãe, com minha irmã e tudo mais, e de lá viemos para o Rio de Janeiro. Lá em Fortaleza, viemos para o Rio de Janeiro de carro e chegando aqui, enfim, recomeçamos toda a vida. Você já tinha se formado em engenharia, não? Não, eu era menino de 12 anos, mas aí eu panfletava em sinal, eu vendia vela em cemitério. Você vendeu pastel no Maracanã? Pastel no Maracanã. Devem ter morrido algumas pessoas, que o pastel que a gente fazia era muito ruim. Era muito ruim? Pode ter certeza, que não me procurem por isso. Mas o fato é que, depois disso, eu achei emprego de office boy, e lá me pagaram, por exceção das exceções, o curso de engenharia. Aí eu passei em primeiro lugar e consegui concluir o curso lá. E ali, sempre que me oferecia uma faculdade, eu fazia, né? Então, acabei fazendo praticamente 3, com essa história de você poder... Então, a única maneira de se reestruturar é a obstinação, né? Com a sua própria força de vontade de superar a dificuldade. E, de fato, sempre alguém estará olhando para você e observando o seu valor e a sua intensidade. Alguém percebendo a sua oportunidade. Exatamente. Pronto a dar uma oportunidade a quem tem vontade e quer assumir responsabilidade. Então agora vamos ver se isso tudo deu certo, né, Álvaro? Já que a Camisaria Colombo é cliente do nosso consultor Ricardo Negreiros. Ele é um bom consultor, Álvaro? Ele é um ótimo e uma ótima pessoa. Essa bela história dele e essa determinação, essa paixão é que fazem a diferença. E realmente o Negreiros vem nos ajudando bastante nessa nova fase da empresa, onde a contabilidade e a organização vão ser fundamentais na nossa conversa com investidores. E essa história bonita dele também ajudou a diferenciação da escolha da empresa e da pessoa, principalmente da pessoa. Tá ótimo. Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Mundo Corporativo. O nosso convidado hoje é Ricardo Negreiros, reestruturador de empresas, e que recentemente lançou o Manual do Reestruturador de Empresas, pela editora Concilium. Ricardo Negreiros, muito bom dia e muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, é uma grande honra e um grande prazer aqui estar com você e com os ouvintes da CBN. Qual é o papel do reestruturador? O papel do reestruturador, ele é um papel bem universal, porque todos aqueles que têm interesse em mudar, em melhorar, em fazer alguma coisa melhor, deveria ser chamado de reestruturador. Então ele é um ativo, ele é um catalisador de mudanças, ele é uma pessoa que está com vontade de fazer coisas novas e diferentes. Então esse é um termo genérico de reestruturação, de reestruturador. Então o ideal é prevenir. O grande barato do livro é que ele dá uma concepção mesmo para empreendedores de menor porte a terem uma noção do que é a economia como um todo, de que maneira os empreendedores são vistos e de que maneira ele deveria se comportar em direção ao crescimento saudável, né? Até porque no Brasil essa geração de empreendedores é muito nova. Grandes empresas no Brasil têm hoje 20, 30 anos, no máximo, né? Eu lembro que os meus tios, 6 irmãos do meu pai, todos eram ligados ao Estado. Era um do Banco do Brasil, o outro da Receita Federal, 2 do Exército, 1 da Petrobras, e assim você tinha uma família inteira associada ao Estado. Até os anos 70, todo mundo queria ser funcionário do Banco do Brasil. E hoje você vê essa geração brilhante de heróis querendo ter o seu próprio negócio. Então é algo muito novo, é algo muito novo. E é preciso ter uma noção, né, de que o momento do Brasil de fato chegou, porém o equilíbrio entre o talento e a capacidade de entregar para os clientes tem que vir junto também de uma certa competência de organização, como o Fábio está marcando bastante aqui. E como é que foi com você? Como é que você virou reestruturador de empresas? Bom, em verdade... Eu disse que você trabalhou em muitas coisas. Você é de onde, Ricardo? Eu sou cearense e vim para o Rio de Janeiro em 75. Enfim, vendi pastel no Maracanã, fiz faxina, panfletei na rua, tomei conta de carro, vendi vela em cemitério, quer dizer, fiz de tudo um pouco, mas aos 16 anos entrei como office boy no Citibank, que na época era o maior banco do mundo, em 79, e lá fiquei 8 anos. Aí de lá saí para Arthur Andersen,
que era a maior auditoria do mundo também. E fiquei de 87 a 90, quando eu comecei a auditar o então incipiente pequeno Banco Pactual. E aí o pessoal do Pactual me via como um cara muito cri-cri, que ajudava lá e reclamava as coisas como auditor, então vem para cá resolver. Então hoje, olhando para trás, meu primeiro trabalho de reestruturação foi o Banco Pactual. Eu fiquei lá de 90 até 2000. Fiquei 10 anos, onde além desse conhecimento de banco, essa coisa de contabilidade, de organização, controle, etc., eu vi qual é o universo do investidor profissional. E você é cri-cri? Eu sou cri-cri, mas sou artista. Eu tenho um CD, eu trouxe até aqui para te mostrar, tem um livro de poesia, tem um projeto de defesa animal, quer dizer, eu sou cri-cri porque eu gosto das coisas certas. Neste particular, eu não gosto de passar De improvisos, né? Isso é um Improvisos e impulso. gambiarras. Não gosto, eu gosto de ver as coisas certas e até por isso que eu me incomodo tanto, imagino com uma maioria aqui, das coisas erradas no Brasil, da política, etc. Então, essa convicção de que as coisas podem ser melhores, não por uma questão apenas econômica, mas para que as pessoas sejam mais felizes, como é aqui o exemplo que todos estão dando, né, trabalhando em coisas que gostam, né? Então você não precisa fazer as coisas necessariamente erradas. Você não precisa sofrer, né? Não precisa Você pode sofrer. trabalhar sem sofrer. Exatamente. E você pode pagar os impostos também sem sofrer. Pode também. Embora você até discorde certa de medida. algumas coisas. Em certa medida, tanto é que, de acordo com saiu no jornal recentemente, eu fico aqui um pouco encabulado, porque na verdade eu escrevi um artigo a respeito de impostos no ano passado que virou um projeto de lei complementar do deputado Alfredo Sirquis. Sobre o quê? É sobre impostos. Eu digo que empresas pequenas, elas têm, como elas têm o desafio de exatamente você conquistar espaço, a preocupação em pagar as contas, você não deveria se preocupar com os impostos até que você tivesse os seus recursos devidamente retornados. Vamos dizer que você começou uma franquia, um exemplo dado aqui. Se você coloca 100 mil reais na franquia, a minha ideia é que enquanto você não tiver este retorno dos 100 mil reais, né, o famoso payback, os professores aqui sabem disso, você não deveria pagar imposto, porque você deveria ser pressionado pelo Estado se você ainda é uma criança dentro do segmento de negócio. Até porque existe o risco de você não receber nem aquilo de volta. Então a gente discute muito os empreendimentos que deram certo, né? Você vê as empresas que começaram pequenas e hoje são grandes potências. Sabe-se que pode-se chegar ao sucesso, mas ninguém fala dos insucessos, que são muito maiores. Então, em cima dessa preocupação também de cunho idealista, que eu sugeri isso no jornal e o Alfredo Sirquis, o deputado federal, muito sensivelmente pegou aquilo e transformou num projeto de lei, que é o projeto de lei, se não me engano, 113 do ano passado. Mas já está agora lei? Não, ele está em projeto de lei em trâmito. Trâmite ou trâmito? Trâmite. Em trâmite. Ou em trânsito. No Congresso. Tá viajando. Programa ao vivo a gente tem que. Não, eu acho que é trâmite, mas também não tem tanta Também vamos certeza por aí. assim. Tá indo. Tá indo e indo muito bem, por sinal. Eu achei que era importante te dar essa. Então é legal se isso acontecer, porque vai incentivar também, né? Vai funcionar como um incentivo alavanca, adicional, exatamente, né? Porque o Brasil vive uma fúria arrecadatória, tudo se quer tributar. Então, quer dizer, no momento em que se vive uma crise no exterior e o brasileiro precisa vivenciar realmente esse clima de empreendedorismo, que é recente, do meu ponto de vista, vamos dar uma chance. Já se arrecada demais, já se tem muito imposto à disposição dos políticos.